Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 37. Então vamos ao enunciado do exercício. O enunciado diz o seguinte: uma empresa precisa reajustar o salário de seus funcionários, dando um aumento de acordo com alguns fatores. Faça um programa que leia o salário atual, o gênero do funcionário e há quantos anos esse funcionário trabalha na empresa. No final, mostre o seu novo salário baseado na tabela a seguir. Se for mulher e tiver menos de 15 anos de empresa, vai receber um aumento de 5%. Se for mulher e tiver de 15 a 20 anos de empresa, vai receber mais 12% de aumento. E se for mulher e tiver mais de 20 anos de empresa, vai receber um aumento de 23%. Agora, se for homem e tiver menos de 20 anos de empresa, vai receber um aumento de 3%. Se for homem e tiver entre 20 e 30 anos de empresa, vai receber 13% de aumento. E se for homem com mais de 30 anos de empresa, vai receber um aumento de 25%. Então vamos à tela do visual, Gui. Eu vou começar renomeando meu algoritmo para algoritmo 037, lembrando que todos eles estão disponíveis no GitHub, caso vocês queiram baixar para dar uma aprofundada. A função dele vai ser calcular reajuste salarial. O autor sou eu, Iago Franklin. Seção de declaração não vamos utilizar. E vamos ao início do algoritmo. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar à pessoa se ela é do sexo masculino ou feminino. Então eu vou utilizar a estrutura escreva L e vou falar o seguinte, ó. Escolha... Não, na verdade eu vou colocar assim, ó. Pressione 1 ou 2. E aqui eu vou colocar o escreva L e vou colocar assim, ó. Se for homem, pressione 1, então 1 para masculino e novamente escreva L, 2 para feminino. E aqui embaixo eu vou escrever assim, ó, escreva L, escolha seu gênero. Na verdade que não vai ser escreva L, vai ser escreva. E aqui eu vou colocar para ele ler essa operação. E aqui eu vou colocar OP de opção. Na sequência eu vou falar o seguinte, se OP for igual a 1, então a variável gênero que eu estou criando agora vai receber o texto escrito masculino. Agora, se OP for igual a 2, se a pessoa digita 2, então o gênero dessa vez vai receber o escrito feminino. Depois disso, se não for nenhuma dessas opções, caso a pessoa digite 3, 4, qualquer outro valor que seja diferente de 1 ou 2, eu vou imprimir na tela a seguinte mensagem: opção inválida. E aí eu vou encerrar o algoritmo. E aqui eu vou finalizar o fim C e aqui eu vou finalizar o fim C. Então o que eu fiz? Se a pessoa digitar, deixa eu abaixar aqui. Se a pessoa digitar 1, a variável gênero vai receber o texto masculino. Se a pessoa digitar 2, a variável gênero vai receber o texto feminino. Agora, se a pessoa digitar qualquer valor diferente de 1 ou 2, eu vou imprimir na tela o texto opção inválida e aí eu vou encerrar o algoritmo. Se não encerrar o algoritmo, a gente vai continuar com o algoritmo aqui para baixo, ok? Depois disso, agora eu preciso perguntar ao usuário qual o salário dele. Então vamos utilizar novamente o escreva e vou colocar aqui digite o seu salário e eu vou armazenar isso dentro da opção salário e depois disso eu vou escrever para ela há quanto tempo que ela trabalha na empresa. Eu vou perguntar a ela quanto tempo ela trabalha na empresa, então há quantos anos você trabalha na empresa? E a pessoa vai me responder isso e eu vou armazenar dentro de anos, trabalho. E agora eu vou calcular o reajuste salarial. E para isso eu vou utilizar a estrutura condicional se. Então, se OP for igual a 2, ou seja, se for mulher, e o anos trabalhado, de trabalho, né? Anos de trabalho, for menor 15, então ela vai receber um determinado aumento. E esse aumento vai ser igual a, colocar aqui, aumento recebe a variável salário multiplicado por 1,05. Por que 1,05? Isso vem do enunciado. O enunciado diz que o aumento é de 5% se a pessoa for mulher e tiver menos de 15 anos de trabalho. E esse 1,05 já calcula esse aumento baseado em 5%, certo? Porque 100% é a mesma coisa que 1, concorda? 100% é a mesma coisa que 1. E 5% é a mesma coisa que 0,05. Então, 100% é igual a 1, 5% é igual a 0,5. E somando esses dois valores, eu chego em 105% ou 1,05. Eu prefiro escrever dessa maneira. Então, dito isto, eu vou calcular as outras opções. Então, se
for OP igual a 2, ou seja, for mulher, e os anos de trabalho for maior ou igual a 15, ou anos de trabalho for menor ou igual a 20, então, quer dizer, se for mulher e tiver entre 15 e 20 anos de trabalho, então o aumento dela, a variável aumento, vai receber salário multiplicado por 1,12, ou seja, vai receber 12% de aumento. Agora, se não, né? Se OP for igual a 2 e anos trabalho for maior do que 20, então o aumento vai ser igual a vai ser o salário multiplicado para 1,23, ou seja, 23% de aumento. Isso tudo vem denunciado. Agora vamos calcular a opção do homem. Então, se OP for igual a 1, ou seja, se for homem e anos de trabalho for menor do que 20, então o aumento vai receber o salário multiplicado por 1,03, ou seja, 3% de aumento no caso de homens que trabalham menos de 20 anos na empresa. Caso contrário, se for homem, ou seja, opção 1, e anos de trabalho estiver entre 20 anos, ou seja, mais de 20 anos, ou anos de trabalho estiver maior ou igual a 30 anos, então, ou seja, se for homem maior ou igual a 10 anos de trabalho e menor ou igual a 30 anos de trabalho, então o aumento dessa pessoa vai ser de 13%. Portanto, a variável aumento vai receber salário multiplicado para 1,13. Agora, se não for isso, então, se não, a gente já poderia colocar direto aqui, mas eu prefiro separar. Não é o mais correto, mas é para ficar mais didático, tá? Então, se for homem e anos for maior do que 30, então, anos de trabalho, né? Anos de trabalho, que é essa variável aqui que a gente declarou, que é a quantidade de anos que ele trabalha. Então, nesse caso, a variável aumento vai receber a multiplicação entre salário e 1,25, ou seja, 25% de aumento. Depois disso, é basicamente fechar os FINC. Então, FINC, 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 FINC e FINC. Ok? Então, agora vamos escrever aqui o que vai acontecer. Depois de tudo isso, eu vou imprimir na tela a seguinte mensagem. Seu novo salário é de... Colocar aqui a formatação da moeda e vou colocar o aumento. Vou colocar aqui a pontuação certinha e tá tudo certo aqui, ficou bem grande o nosso programa. Vamos agora declarar as nossas variáveis. A variável OP de opção, que é entre 1, 2, 3, 4, vai ser do tipo inteiro, que é só um número simples. Agora, a variável salário e anos de trabalho serão, aumento também, né? Aumento serão do tipo real, porque são valores quebrados. E gênero vai ser do tipo caractere. Então, vamos pressionar F9 para conferir. F9. Já tem uma coisa errada aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Faltou aqui o nosso parênteses, né? Dá um espaço, colocar um parênteses aqui. Continuar. Então, pressione 1 ou 2. 1 para masculino, 2 para feminino. Vamos pressionar aqui 1. Tá? Masculino, e digite o salário. Digamos que a pessoa receba R$2.000. Há quantos anos você trabalha na empresa? Ela trabalha na empresa há 5 anos, então, nessas condições, ela deve receber um aumento de 3%. Então, tá lá, 3% de 2.000 é esse valor, e aí ele somou aqui pra gente. Então, seu novo salário é de 2.240. Deixa eu só colocar um L aqui, ó, para ele saltar, e eu vou aumentar um pouco as nossas variáveis também. Além desse escreva L aqui, nós precisamos colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui, que eu estou esquecendo. Por quê? Porque tudo isso daqui, ó, tem que ser, esse bloco tem que ser verdade, tá? Esse bloco tem que ser verdade e todo esse bloco aqui também tem que ser verdade. Então, por isso a gente precisa fechar tudo isso num bloco só. E aqui embaixo também é a mesma coisa, aqui e aqui. Então agora aparentemente está tudo certo, vamos pressionar F8 para a gente rodar passo a passo para ver o que está acontecendo. Então, começou lá o algoritmo, tá? Aqui, eu estou executando linha a linha, tá? Pressionando F8. Então, vou escolher aqui o gênero masculino e vamos colocar aqui um salário de 2.000. Na sequência, trabalha 5 anos de empresa. E agora, ele deve saltar essa linha,
saltar essa linha, deve executar essa linha. Na verdade, ele não executou, porque aqui tá errado, ó, não é maior, que deveria ser menor. Então vamos corrigir, coloca aqui menor, tá? Porque caso ele trabalhe menos de 20 anos na empresa, ele vai receber um aumento de 3%. Então vamos testar novamente. Então, masculino, com um salário de R$ 2.000 e com 5 anos de empresa. Então, não é essa condição, não é essa condição, é essa condição. Então ele tem que ler essa linha aqui agora. Pronto, ele leu a linha. Ele acabou de receber um aumento de 3%. E aí ele vai printar na tela, seu novo salário é de 2.060. Ele aplicou 3% de aumento em cima de 2.000. Então agora vamos fazer aqui para uma outra versão. Vamos ainda escolher masculino. Então, masculino, o salário também de 2.000, porém agora ela tem 25 anos de empresa. Então com 25 anos de empresa, ela deve cair, deixa eu ver, nessa condição aqui, ó, entre 10 e 30 anos de empresa. Então salta essa, cai nessa e lê esse valor, leu esse valor. Então ele acabou de receber 13% de aumento. E isso para todas as outras opções, né? Agora vamos fazer a versão de uma mulher aqui, gênero 2, ou seja, feminino. O salário dela é de R$ 2.000 também. E ela vai trabalhar na empresa há 15 anos. Então vamos ver. Com 15 anos ela vai cair menor do que 15. Quer dizer, maior do que 15 e menor do que 20. Então tem que ler essa linha aqui, ó. Aí, pronto. Aumento de 12%. Então é isso. Mais um algoritmo resolvido. E te vejo no próximo exercício.